Oi, gente, voltando aqui, ó. Gente, o Instagram cortou a nossa live aqui, né? Eu não sou sertanejo famoso, não posso ficar fazendo 10 horas de live, né? O Instagram vai e cortou. Olha Ah, só, mas Bruno, que o sertanejo faz no sacanagem. YouTube justamente para não cortar. Ah, nem que judiação. Ah, o Ah, pessoal tá daqui a pouco entrando aí eles de novo, voltam ó. de novo. Então, só lembrando, a gente começou lá da base, Muladhara, que significa raiz. Isso. Fomos para o Swadhisthana, que significa o seu lugar, ou então roda que se mantém por si só. Nós fomos para o Manipura, que é o chakra que significa cidade das mil joias, que é onde que fica o nosso impulso e é onde que mora o ego. Depois fomos para o Anahata, que significa o som não tocado, ou então o puro, que é onde está a nossa consciência. O Vishuddha, que significa comando. E agora a gente está indo para o Ajna, que significa purificador. O Sexto, olho, sexto, bem aqui. Cor o in- índigo, né? É o índigo. isso, ele Anil. mesmo. Que significa que é o olho de Shiva, que é o olho que tudo vê. E aí é aquela coisa, tudo vê o quê? Tudo vê com clareza. Eu estava falando que a gente enxerga, enxergar é atributo do segundo chakra, porque são os sentidos do corpo, mas a codificação disso, o entender isso, é atributo do sexto chakra, porque é ele que nos permite ver com clareza. Enxergar, eu posso ficar olhando para frente, e eu estou sem óculos, vai ser uma maravilha, está tudo embaçado. Agora, o que eu estou percebendo aqui, seja no plano físico ou no plano extrafísico, quem faz isso é o nosso querido chakra frontal. E ele está conectado a uma glândula, que é a pituitária, que está lá no meiozinho da cabeça, que tem a mesma estrutura de um olho, ou seja, ela tem fotorreceptores na estrutura dela. Agora, por que, que uma glândula que tem fotorreceptores e está no meio da cabeça? Sabe? Assim, em termos, se a gente parar para pensar, não tem uma lógica nenhuma, né? Porém, É verdade. essa sensibilidade é para uma luz que não é a luz material, mas uma percepção dessa luz astral que tudo permeia. Então, ele vai trabalhar com processos de sabedoria, e essa sabedoria me permite saber tudo que acontece no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ou seja, o que no fundo, no fundo, é a intuição? A intuição é a capacidade de percepção do aqui e do agora. É você manter a sua mente no aqui e no agora. Então, tudo o que acontece no agora, ela é atributo da sua intuição. E aí é que vem a coisa que você me perguntou. Como é que eu posso enxergar o chakra? Eu enxergo o chakra através desse carinha aqui. Seja por causa de uma clara evidência e ver as coisas extrafisicamente, seja através da intuição, que eu percebo o aqui e o agora. Só que no caso da intuição, eu vou ver dentro da mente, como se fosse uma imagem mental, e não como se eu estivesse enxergando com os olhos. Ah, sim. Esse processo, então, quem tem a capacidade de enxergar os chakras, a aura da outra pessoa, está relacionado, então, a esse Isso, mas chakra um aqui. processo de evidência para coisas extrafísicas. Todo mundo. É o que eu acredito, é o que eu ensino, é o que eu trago de informação. É o seguinte, todo mundo
tem capacidade de desenvolver qualquer dom mediúnico. Porém, vai muito do que a pessoa está buscando, muito do que a pessoa está querendo realizar. Porque se nós somos a centelha divina, que atributos que não tem a centelha? Então eu sou muito mais na linha hindu, em que você tem os Rishi, e os Rishi desenvolvem todos esses poderes, né, paranormais, do que você ficar preso somente àqueles que são mais latentes para você. Agora, nós não precisamos nos preocupar em ficar vendo espíritos, vendo tudo extrafísico. Se nós damos vazão à nossa intuição, se nós percebemos as coisas no campo da intuição, não precisa preocupar se eu estou vendo ou não estou vendo. Eu estou captando e formando imagens dentro da cabeça, e mesmo que meus olhos não formem algo como se fosse concreto na minha frente, eu tenho uma imagem na minha cabeça, tem algo ali, e que eu consigo enxergar aquele algo como algo transparente. Uma imagem projetada da minha mente. Então, visão intuitiva é tão ótima e maravilhosa quanto ter uma clarividência. Entendi. As questões de dor de cabeça, por exemplo, está relacionado com esse, com o Aí, próximo? a Como que é? princípio, ele pode estar sendo relacionado com o frontal. A forma como nós vemos o mundo, a forma como nós interpretamos uma cobrança. Então, se eu tenho ficar vendo aquela cobrança o tempo todo, o que eu estou fazendo? Eu estou bloqueando o meu frontal. Se aquilo que eu enxergo me causa dor, me causa raiva, me causa um sentimento de querer bater, ou então só o que eu estou vendo me causa esse sentimento de raiva, eu posso ter uma inflamação nos sinos, que é uma região de comando aqui. Então, eu tenho uma sinusite. Se o que eu olho me causa limitação, o que eu vejo eu tenho essa limitação, eu tenho uma rinite, que é um processo alérgico. E a alergia também tem a ver com estados de limitação. Esse chakra, ele é um pouquinho chato, no sentido de quando ele está bloqueado. Porque uma das coisas que bloqueia esse chakra, é processo de ilusão. Então, eu tenho duas formas de ilusão. Eu tenho a ilusão que alguém me vende, e aí eu vou norteando minha vida segundo aquela ilusão, e eu tenho aquela ilusão que eu me coloco, que é a autoilusão. A primeira, as pessoas podem me ajudar relativamente tranquilo, e tem a ver com o frontal voltado para fora, para cá. A autoilusão, ele tem a ver com o frontal aqui atrás, e que está falando de um processo interno, é a forma como eu me vejo. E aí a autoilusão é extremamente complicada, porque eu posso gerar... É difícil de se livrar disso, né? Porque a gente alimenta isso e a gente sente muitas vezes prazer com essa autoilusão, né? Sim, Flora, já no frontal. Sim, no frontal. Quando você mantém estados constantes de autoilusão, você vai estar alimentando um bloqueio, e esse bloqueio com o tempo vai fazer com que você modifique a realidade. Lembra que eu falei? Laríngeo é bomba atômica, frontal já é bomba de nêutron. Se eu modifico a minha realidade, eu só enxergo essa realidade, então eu acabo ficando preso nessa realidade. E aí dando vazão a um processo de demência ou de loucura. Eu lembro aquela situação que às vezes a gente olha para a pessoa e pergunta assim, gente, em que mundo ela vive? Ela não está vivendo no mesmo mundo que o resto. A realidade dela é que ela só está presa dentro daquela realidade. É um bloqueio nele que cria aqui dentro
as vias neurológicas para retroalimentar aquela realidade. Aí, E quando chega a entrar num processo de demência, já é um estado avançado, né, dessa situação, exatamente, não já é é um estado isso? avançado. Agora, uma coisa que nós temos que entender é que todo estado de adoecimento ele tem uma reversão. Só que às vezes a reversão ela é muito punk e a pessoa não dá conta de fazer as liberações necessárias. Flora, a autossabotagem está ligado a esse chakra? A resposta é sim e não. Depende muito que tipo de autossabotagem que é essa daí. Ela pode ser uma autossabotagem voltado a uma autoimagem muito forte, de que você não dá conta, e aí você fica projetando isso, e isso está aqui. Pode ser baseada em conhecimento, que sempre está achando que está faltando conhecimento, e aí está ligado ao terceiro chakra. A autossabotagem pode estar ligado a um processo emocional de sempre estar inseguro. Então depende muito. O que que eu normalmente falo? Como é que a gente sabe em qual chakra está? Tem que entrar na energia da pessoa e capturar. Então, a princípio, eu posso dizer que a autossabotagem está no frontal, pode estar no frontal, pode estar no cardíaco, ou pode estar no, no plexo solar. Ah, sim, só um detalhe importante. A gente Olha chama o só. terceiro chakra de plexo solar, mas plexo é a posição onde todos os chakras estão. Nós temos o plexo cóccigno, que é do primeiro chakra, temos o plexo sacral, que é do segundo chakra, tem o plexo solar, o plexo cardíaco, o plexo gutural, o plexo laríngeo, o plexo gutural. Tá? Então, plexo é a posição anatômica onde estão os chakras. Normalmente a gente atribui um dos plexos ao chakra, que é o terceiro. Mas ele é só um nome, tá? Eu estou falando isso só porque você pode encontrar em literatura algo assim, tá? E agora, então, chegamos na Um coroa chakra. aqui, ó. Então, antes da gente ir para Cor violeta, antes né? da gente ir para a coroa, a gente Violetizes. tem que lembrar o seguinte: eu mando e comando no universo, eu posso fazer e desfazer a realidade, e aqui eu me conecto com o divino. Então eu posso fazer ou não uma conexão com o divino. A coroa, o chakra coronário, é o chakra mais difícil de ser bloqueado, porque você tem conexão com o cosmos o tempo todo pelo coronário. Você tem que estar muito, mas muito, mas muito inspirado para poder bloquear o chakra da coroa. Tá? E o chakra da coroa, os bloqueios dele têm muito a ver com processos no coletivo. Tá? Então, coisas que podem bloquear. Lembra, o que eu estou falando é somente repetições dessa coisa. Não é que você faça uma vez, não é que você faça 20 vezes, mas o tempo todo esses processos é que bloqueiam. Então, orgia, bloqueio o chakra coronário, porque tem a ver com o coletivo, conexão do coletivo. Estados de fanatismo bloqueia o coronário, e dos fanatismos, o pior deles é o religioso. E nós temos remédios de tarja preta que sejam psicotrópicos e têm alterações profundas da consciência. Não é, por exemplo, um tarja preta que vai atuar num processo inflamatório no corpo. Não é esse. Eu estou falando de psicotrópicos que afetam o estado da consciência. São essas instâncias que afetam. No caso do psicotrópico, tem a ver comigo mesmo, mas os outros têm a ver com o coletivo. Então você tem que estar muito inspirado para bloquear o chakra da coroa. E aí é que vem a situação. Quando ele é bloqueado, você tem dificuldade dessa conexão. Ah, significa que um ateu tem o chakra coronário bloqueado? Não. Ele funciona independente da crença. Agora, se você é um ateu fanático, olha só que coisa maluca, por futebol,
Tá? Lembra, fanatismo não necessariamente vai ser religioso, mas é fanático por vive a vida em função do futebol. Uhum. Não pode falar nada que seja diferente. Não pode nem ver a cor que seja diferente do seu time. Você tem bloqueio no coronário. Você não consegue compreender que existe um time diferente. Você não consegue compreender que as pessoas podem gostar de outro time. Tá vendo? Não consegue compreender isso. E aqui a gente já está falando desse chakra da multirealidade e o que faz a consciência mais elevada, um ser mais transcendente. Então, por isso que esse chakra já está ligado à coletividade. O bloqueio dele liga-se ao coletivo. É a ação local, por exemplo, o fanatismo local. Mas para você ser fanático, você não é fanático sozinho. Você é fanático em grupo. Mas o fanatismo é seu. Sim, olha E aí, só. como eu falei, aqui a gente lida com conexão. Dos É, fanatismos, o pior é o religioso. Porque é a perversão do estado de conexão com a fonte. É você pegar um aspecto muito pequenininho dessa conexão e transformar ela com uma verdade absoluta e enfiar a goela abaixo das outras pessoas, ao ponto de até cometer crimes de morte, porque a outra pessoa não é da cor. usar de violência para incutir essa ideia no outro, né? Exatamente. Então você vê como é doido o processo dele e como é que você tem um bloqueio forte no coronário por causa disso. Então, vamos lá, recapitulando o sete: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, Isso, índigo e índigo e violeta. violeta. Né? Todo mundo acompanhou Vocês aí? Já podem encontrar decoraram? com alguma variação. É possível para a gente. Não só dizer que você pode Oi? encontrar com alguma variação. Às vezes chamar esse aqui de anil e às vezes chamar esse aqui de lilás, tá? Mas é a mesma coisa. É possível, Bruno, a gente, nós mesmos, assim, no nosso ambiente particular, fazer um trabalho de realinhamento, de reajustes desse chakra através de meditação, porque tem as terapias, né? O Reiki, Theta Healing, isso vai ajudar a dar uma reequilibrada. Mas assim, e a gente, no cantinho do nosso lar ali, a gente pode Nós fazer isso podemos, também? nós podemos no sentido de ter meditações para isso, ter mudras, que são posturas de mãos que podem ser utilizadas para alinhar os chakras. E a gente pode ter as vocalizações, que é o que eu vou fazer com vocês daqui a pouquinho, que é utilizar de um mantra, Ó, gente, ó, vamos fazer um exercício aí, aprender, ó. de um mantra, né, de uma vocalização para alinhar eles. Então, por exemplo, pegar sol ajuda a alinhar os chakras. Andar, colocar os pés na terra ou abraçar uma árvore ajuda a alinhar os chakras. Meditar ajuda a alinhar os chakras. Fazer oração promove um alinhamento dos chakras. E a oração Independente da independente crença. da Uma crença, né? oração feita de uma forma verdadeira e não simplesmente uma súplica impondo a divindade que obedeça a ela alinha os chakras. Tá? Até mesmo um comando, assim, alinhe-se, desde que seja proferido com a força da vontade, alinha os chakras. Então tem várias técnicas diferentes de alinhamento de chakras. Até mesmo se vocês tiverem uma lâmpada que mude de cor, né? Vocês podem alinhar os chakras dessa maneira, pelo menos energizá-los. Não significa que eles estejam curados dos seus bloqueios. Para isso, vocês têm que fazer o trabalho de autopercepção da sua própria pessoa. Ou, numa linguagem bonitinha
ligado ao espiritismo, reforma íntima, né? Olha, entrar para dentro, aproveitar que todo mundo Reforma íntima. tá fazendo reforma íntima forçada nessa quarentena e continuar. Vão sair na rua todo mundo reformado daqui a um tempo. Pois é. Ô, Bruno, então, ó, passa, ensina pra gente esse exercício aí que eu quero aprender. Eu acho que tem várias pessoas interessadas, né? Quem não está vendo agora ao vivo vai assistir depois. Passa aí pra gente esse Ah, exercício, então, para finalizar, né, essa live maravilhosa. antes de eu passar exercício, fazer o merchandise um pouquinho. Ai, por favor, São dois faz. merchandises. O primeiro é o meu canal no YouTube. Lá eu tenho algumas meditações, inclusive tem os mudras de alinhamento dos chakras. É só procurar cromoterapia intuitiva, que lá no YouTube você tem os mudras para alinhamento dos chakras. Dá para fazer. Cada mudra eu coloquei, fiz um videozinho, acho que tem em torno de 8 minutos, em que eu vou explicando cada um dos mudras, o que é um mudra, e como é que eles utilizam para poder fazer esse alinhamento dos chakras. O segundo, o segundo merchandise, né, ou como se diz aqui na linguagem do Instagram, é pedir biscoito. Então, meu segundo pedido de biscoito é que dia 23 e 24 eu vou estar dando o curso de Metafísica Essencial dos Chakras, né, onde que eu vou explicar. Maravilhoso esse curso, viu, Tá gente? vendo a Super Litinha que recomendo. fez o curso? É, a Lívia. A Lívia gostou também aí, E ó. eu aprofundo bem a questão dos chakras, falando sobre os bloqueios, sobre os adoecimentos, tá? Vai ser um curso de 2 dias e vai ser virtual, tá? Depois vocês entram na minha página daqui do Instagram, o Cromoterapia Intuitiva, lá tem um link de acesso para isso. Ou então me manda um direct e a gente vai conversando, vocês tiram suas dúvidas em cima disso. Bom, então são esses dois mexãs que eu queria. Então, vamos sentar direitinho, fechar os nossos olhos, tá? Que a gente vai fazer uma harmonização para terminar a nossa live. O preço está muito bom. Fechem os olhos. Respirem profunda e calmamente. A cada inspirar e expirar, nós vamos relaxando os nossos corpos. A cada inspirar e expirar, todo o som do ambiente, ele servirá para nos deixar cada vez mais relaxados. E prestar atenção somente à minha voz. Inspirando profundamente. Soltando lentamente. Lá.
Inspirando profundamente. Soltando o ar devagarzinho. Inspirando profundamente mais uma vez. Soltando o ar devagar. Inspirando mais uma vez. E ao expirar, vai mexendo os dedos das mãos, os dedos dos pés. Vai tomando consciência do corpo. E vai abrindo os olhos devagar. Muito obrigada, Bruno. O Laboratório de Cura Intuitiva te agradece demais. Agradece por esse exercício. Agradeço a todos que assistiram com a gente, né? As duas partes, já que o Insta cortou a gente aqui, né? Mas continue acompanhando o @lab de cura intuitiva e o cromoterapia intuitiva também, que sempre tem dicas ótimas. A gente vai acompanhando os cursos do Bruno, as terapias do laboratório, e eu espero vocês nas próximas lives, nas próximas atividades. Nessa quarentena que vai ser conteúdo, conteúdo e mais conteúdo. Tá? Quem perdeu, daqui a pouco vai estar feito o download e vai estar disponibilizado no YouTube, tá bom? Pelo Cromoterapia Intuitiva. Gratidão profunda a cada um, que a luz divina abençoe cada um, iluminando os vossos corações, que vocês recebam aquilo que vocês se abrem para receber, pois a divindade sempre está doando, mas nem sempre que nós estamos abertos a receber. Que assim seja, e assim é. Uma boa noite a todos. Ubuntu. Que assim seja. Boa noite. Boa noite, gente.